Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 9 do livro de Amós, o povo de Deus exaltado sobre todas as nações. Estamos concluindo o 8º livro, Amós, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, os quais foram divididos em duas partes, os profetas maiores e os profetas menores. Os 12 livros dos profetas menores juntos têm 67 capítulos, com 1050 versículos, uma média de quase 16 versículos por capítulo. Esse capítulo 9 de Amós, nós estamos com ele encerrando esse livro. Amós escreveu para revelar a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual em Israel e em Judá, e declarar a esperança de grande restauração depois da destruição e do exílio que estava se aproximando. Ele profetizou durante os reinados de Uzias de Judá e de Jeroboão II em Israel. Ele desafiou vigorosamente a idolatria e a injustiça social de Israel, declarando que a adoração sincrética negava as mais básicas verdades sobre o Deus de Israel. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Como já dissemos, o livro de Amós é um livro que revela a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual em Israel e em Judá, e declara a esperança de grande restauração depois da destruição e do exílio que estava se aproximando. E vejamos a parte B que nós estamos vendo, julgamentos não abrandados em continuação. Já dissemos que até 7:6 Deus havia se arrependido, do mal que iria fazer, mas depois a história seria diferente. E nós estamos vendo agora a visão do altar, no capítulo 9, dos versos 1 ao 4. Amós teve uma visão, uma nova visão, como era costumeiro o Senhor falar com ele por meio de visões. A visão dele foi do Senhor no altar. Nas outras 4 visões, Amós era um intercessor ou a pessoa que respondia às perguntas do Senhor. Nessa visão, no entanto, ele não tinha nenhum papel ativo e apenas recordou o que viu. Foram 5 visões no total. Conforme nós estamos vendo, foi junto ao altar que ele viu. Pode significar especificamente sobre o altar. Não está claro se a visão de Amós era de Deus no templo em Jerusalém ou no centro de adoração em Betel. Em todo caso, Deus clamou para que a estrutura do templo caísse sobre o povo num ato de julgamento divino. Era para alguém bater ou ferir o topo das colunas para que tremessem os umbrais. O Senhor não deu a ordem a Amós, como parece indicar o texto, mas aparentemente é um anjo, talvez o anjo destruidor, que deveria fazer tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, ou seja, arrancar as colunas, todas elas. O hebraico é ambíguo, talvez intencionalmente, nos diz a Bíblia de Estudo de Genebra. A ordem parece ser para alguém, possivelmente um anjo, destruir o templo, derrubando-o sobre a cabeça daqueles que estavam dentro do templo. Havendo alguém que pudesse ter sobrevivido, este seria morto à espada, de forma que não ficasse nenhum sobrevivente. O Senhor veria a destruição de qualquer sobrevivente. Dos versos 2 ao 4, fica claro que ele enfatiza aqui a impossibilidade de escapar do Senhor, pois ele é onipresente. Poderiam tentar ir até o mais profundo abismo, verso 2, literalmente o Sheol, a morada dos mortos, e também ao céu, no lugar mais alto. A combinação ao mais profundo abismo, ao céu, expressa poeticamente a natureza infinita do domínio de Deus. Para melhor compreendermos esse conceito, seria interessante meditar no Salmo 139, dos versos 7 ao 12. Depois do Sheol e do céu, falou do mais alto monte, o Carmelo, e do mais profundo do mar. Isso contrasta com a altura do Carmelo. Como o Carmelo era o ponto da terra mais a oeste de Israel, mover-se mais adiante levaria ao mar. Ainda ali seria dada ordem à serpente para morder. Este monstro do mar talvez seja o mesmo citado em Isaías 27, no verso 1. Esse versículo declara poeticamente a soberania do Senhor sobre toda a criação. Nada escapava à justiça dele. No verso 4, ele completa a lista de fuga deles agora indo para o exílio, sendo levado por seus inimigos. Apesar da dor do exílio, ainda assim, lá no exílio, a ordem seria dada à espada para aniquilá-los.
Por isso que conclui dizendo que iria vigiá-los para que eles fizessem, para lhes fazer o mal e não o bem. Deus havia determinado que traria julgamento sobre os israelitas, não importando para onde eles fossem. A elaboração do verso 5 ao 10. Do verso 5 ao 10, Amós elaborou sobre a sua visão de destruição com uma canção de louvor a Deus em julgamento e uma discussão que levou à declaração do julgamento. Essa seção, versos 5 e 6, constitui uma pequena canção de celebração ao Senhor como grande juiz, o Senhor, o Deus dos exércitos. É o que toca a terra, ela se derrete, depois planteia todos os que nela habitam, ele ergue toda a terra como Nilo e depois o afunda, como o ribeiro do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu. O significado no hebraico para essa palavra é incerto, pode ser traduzida como templo. Compare também com Apocalipse 11, 19. A palavra hebraica literalmente significa degraus, como aqueles utilizados para entrar no templo, particularmente o templo escatológico. Ele funda sobre a terra a sua abóboda, literalmente uma palavra hebraica cujo significado nesse contexto não está muito claro. Pode significar pedras colocadas juntas para formar um arco. Poeticamente, então, é usada como um conceito paralelo para templo. E ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, que soberanamente faz todas essas coisas e tem poder e tem domínio sobre tudo. Dos versos 7 ao 10, o profeta explicou que foi Israel que havia quebrado a aliança com Deus. Estava sujeito, então, ao julgamento. Embora um remanescente pudesse ser salvo, pela graça e misericórdia de Deus, sempre ele deixava um remanescente. A resposta esperada para essas perguntas retóricas dos versos 7 é claramente positiva. Essas questões refletem uma discussão real ou imaginária sobre a singularidade de Israel. Os oponentes de Amós declaravam que nada tão drástico como a destruição do templo do Senhor em Betel, provavelmente, aconteceria, pois Israel era o povo especial de Deus. No entanto, como esse livro demonstra em sua seção inicial, os israelitas se tornaram tão corruptos que eles seriam julgados juntamente com as nações gentias. O Senhor declarou que eles não eram melhores do que os etíopes, literalmente os filhos de Cush. Cush era filho de Cã. O Senhor foi quem levou Israel para fora do Egito. Não significa que não havia diferença entre o êxodo dos israelitas para fora do Egito e as movimentações das outras nações. Antes, pela sua desobediência notória e prolongada, o povo de Deus não conferiu nada de especial ao seu êxodo. Deus disse a Israel que a nação não havia se tornado melhor do que os pagãos, que era o que esperava dela. Na verdade, foi o Senhor quem os livrou do Egito, como foi o mesmo Senhor que livrou os filisteus de Caftor, provavelmente referindo-se a Creta e os sírios de Kir. Por isso que os olhos do Senhor estariam contra eles, um reino pecador, e sua intenção seria destruí-los sobre a face da terra. Isso chama a atenção para o fato de que o Senhor tiraria o seu povo da terra prometida, a terra da herança pactual deles. Essa ameaça sempre esteve sobre o povo da aliança. Contudo, Deus preservaria deles um remanescente, por isso que não destruiria todo ele. Esse remanescente é o que sobreviveria, de acordo com a sua graça também, graça essa soberana. O Senhor espalharia o seu povo entre as nações, verso 9. Ele realizaria isso por meio dos assírios, que normalmente espalhavam os povos que conquistavam em diferentes partes do império. Seriam eles sacudidos assim como se sacode o trigo no crivo. Quando o trigo passava, os resíduos ficavam no crivo. Do mesmo modo, o Senhor iria peneirar Israel, preservando alguns. Não destruirei de todo, veja aí o verso 8, mas destruindo os pecadores. Também veja aí o verso 10. A palavra era dura para os incrédulos, pois morreriam todos os pecadores à espada. Recordem de 7:11, onde é dito que a casa de Jeroboão seria morta à espada. A mesma terminologia é utilizada também em 4:1, em 6:13, em 7:16. Todos aqui são casos de pecadores cujas palavras ilustravam o seu ateísmo.
Eram esses que diziam que o mal não os alcançaria, nem os destruiriam, porque estavam firmados no erro das suas crenças e preconceitos. A negação do julgamento, como a negação da culpa, é característica do pecado. O povo de Deus exaltado sobre todas as nações, a partir do verso 11. Amós, até o verso 15. Amós declarou que após um período de exílio, Deus levaria Israel à vitória sobre as nações por meio do filho de Davi. O povo de Deus seria exaltado sobre as nações. Em contraste com a sessão de abertura desse livro, essa sessão de encerramento diz respeito à restauração de Israel após o exílio e a consequente exaltação de Israel sobre todas as nações. Esses versículos se dividem em duas categorias principais: a bênção da dinastia de Davi e a bênção da restauração da natureza. Amós assegurou aos seus leitores que, uma vez que o julgamento do exílio estivesse terminado, a restauração era tão certa quanto a dispersão. A restauração da dinastia vitoriosa de Davi. Nos versos 11 e 12 veremos essa restauração. Amós assegurou aos israelitas que a restauração da nação após o exílio incluiria a restauração da linhagem real de Davi e a derrota dos inimigos de Deus por essa linhagem. Começa o texto com a expressão naquele dia. Aqui a frase indica os tempos após o exílio, quando a ira de Deus seria derramada sobre os seus inimigos. Seria naquele dia que o Senhor levantaria o tabernáculo caído, literalmente cabana em ruínas. A cabana representa a dinastia de Davi, a qual os olhos do profeta estava caída aos olhos dele. O poder real estava a ponto de sair de Israel e de Judá. Judá, cercada e ameaçada por causa dos seus pecados, é comparada a uma palhoça do pepinal. A expressão não necessariamente faz menção a uma estrutura humilde, pois também é usada para o santuário celestial do Senhor. E essa cabana de Davi em ruínas seria reconstruída. O Novo Testamento explica que Jesus, o grande Filho de Deus, de Davi, a dinastia de Davi foi restabelecida nele. As ruínas, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, literalmente, eram os muros caídos, como tipicamente resultavam de conquista e eram associados ao exílio. Veja aí, capítulo 4, verso 3, Salmos 144, verso 14, Atos também 15, versos 16 e 17. Com a restauração do tabernáculo de Davi que estava caído, seriam reparadas as suas brechas, seriam levantadas as suas ruínas e seriam reedificados em sua plenitude, como nos dias antigos. Isso para que o povo de Deus, o Deus que estava declarando que iria realizar essas coisas, isso para que o povo de Deus conquistasse o remanescente de Edom. Embora Edom estivesse sob julgamento divino, um remanescente de Edom seria levado para o reinado redentor da descendência de Davi. E todas as nações que pertencem a ele. As nações estariam sob domínio futuro do filho de Davi. Em Atos, no capítulo 15, de 13 a 17, Tiago aplicou essa passagem ao fato de Deus escolher um povo para si entre os gentios e incluí-lo na igreja, as quais são chamadas pelo seu nome, ou que ao Senhor pertençam, NVI. Ou seja, isso indica subordinação. Essa frase era usada algumas vezes a respeito da subordinação de Israel ao domínio da aliança do Senhor, e revela que alguns, mas não todos, de todo o grupo gentil, estaria sob domínio do filho de Davi. E, conforme Salmo 2, 12, isto é, apenas aqueles que são incluídos pelo nome do Senhor, entre todas as nações seriam incluídas. Essa terminologia possuam ou conquiste da NVI, verso 12, é muitas vezes usada com o significado de desapropriar ou tomar posse pela força. Amós tinha em mente aqui que a casa de Davi traria guerra contra as nações, um tema que aparece em muitos retratos proféticos do tempo após o exílio. Do mesmo modo, Amós previu que no dia em que o tabernáculo caído de Davi fosse restaurado, o Senhor tomaria posse dos remanescentes de todas as nações e reinaria sobre eles, numa relação de aliança por intermédio do seu rei messiânico. Essa profecia está de acordo com o ministério de Cristo Jesus, tomando para si um povo entre as nações. Atos 15, dos versos 13 ao 17.
Bênçãos abundantes na natureza. Até o verso 15, veremos bênçãos abundantes na natureza. Juntamente com a vitória na guerra, virá o gozo da natureza renovada. Após profecias de desastres e necessidade, vem uma profecia de abundância. De fato, mais do que abundância. O auge do trabalho redentor do Senhor por meio do Filho de Davi veria épocas de plantação e colheitas andarem juntas num ciclo interminável de fertilidade, que é evocativo do Éden e talvez o supere. As maldições de Gênesis 3, do verso 17 ao 19, seriam então revogadas. A mudança de sorte de Israel é uma das frases que fazem parte da literatura sobre as ações judiciais da aliança. Nesses dias que virão, declara o Senhor, a ceifa continuará até o tempo de arar, o pisar das uvas irá até o tempo de semear, o vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colunas. Será assim trazido de volta Israel, o povo exilado de Deus, os quais eles reconstruirão as cidades em ruínas, viverão nelas, plantarão vinhas, beberão seu vinho, cultivarão pomares, comerão do seu fruto. Finalmente, o Senhor plantará em Israel, em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe deu. Essa foi a palavra final de Deus em Amós, verso 15. Uma promessa de segurança duradoura para o povo de Deus. Essa promessa é um aspecto da aliança de Deus com Davi, 2 Samuel 7,10, como também parece ser aqui no verso 11. O futuro filho de Davi seria a segurança dos israelitas contra futuras expulsões de sua terra natal. Essas bênçãos são o oposto das anteriores maldições de futilidades. Não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificados. Capítulo 5, verso 11. A promessa feita é de que, uma vez que a restauração do povo de Deus tivesse alcançado seu auge, eles nunca mais temeriam o exílio. Esse tema aparece em várias profecias. Os primeiros que retornaram falharam em alcançar esse nível de restauração. E Israel foi subjugada novamente. O Novo Testamento explica, no entanto, que essa posse permanente de Canaã acontecerá quando Cristo retornar e der ao seu povo, tanto judeus como gentios, posse permanente de toda a nova terra, da qual Canaã era apenas um tipo. Romanos 4,13. Mesmo agora, um remanescente de Israel, juntamente com os gentios, goza da garantia dessa herança no derramamento do Espírito Santo. O capítulo 9 começa: Vi o Senhor, que estava junto ao altar, e me disse: fere os capitéis para que estremeçam e os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Esse é o verso de número 1, e o verso 15, encerrando o livro de Amós, e o capítulo 9, assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. A terra que o Senhor tinha dado a eles, nunca mais seria tomada deles novamente. A frase que fala isso, o verso 15, faz referência à aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Uma vez antes, Deus tinha lhes dado a terra prometida a eles. Mas eles pecaram e ele os expulsou. Novamente, ele dará a terra prometida a eles, e eles habitarão nela como carvalhos de retidão. Encerramos mais um livro para a glória de Deus. E amanhã estaremos aqui com Obadias, a visão de Obadias contra Edom em benefício de Judá. Inscreva-se em nosso canal, no nosso blog site jamaisdesista.com.br, a parte escrita está lá. Acesse nossa loja virtual www.ossemeadores.com.br, nosso programa de rádio Momento Missionário, todos os dias às 8h30 da manhã com palavra e oração, e às 15 horas com o pastor Johnny Ramos. Estamos aí divulgando a palavra de forma expositiva e pela graça de Deus. Fique com Deus e Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Em nome de Jesus. Amém.